Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Hoje, dia 18/6/2021, estamos iniciando mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 1 do curso técnico em Informática do Cefores, Centro de Educação Profissional. Escola Técnica da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Na aula passada, nós começamos a implementar os nossos primeiros exemplos usando a linguagem de programação PHP. Lembrando que essa é mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 1, que em função da pandemia, pelo Covid-19, o nosso calendário está um pouco atrasado e essa aula ainda é referente ao primeiro semestre de 2021. Lembro mais uma vez, como eu já disse na aula passada, que vocês podem ficar completamente à vontade para abrir o microfone e fazer a sua pergunta, colocar a sua dúvida a qualquer momento. Pode ser no meio de uma explicação. Surgiu a dúvida, abre o microfone, faz a pergunta, posta no chat, levanta a mão, manda fax, manda e-mail, manda sinal de fumaça, grita, faz o que você quiser aí para me interromper e fazer a sua pergunta. O importante é tirar a sua dúvida. Lembrando também, mais uma vez, que essa aula está sendo gravada e será disponibilizada depois no YouTube, junto com a aula da semana passada e todas as aulas dessa disciplina. Se tiver com dificuldade para encontrar essa aula lá no YouTube, me manda uma mensagem no WhatsApp ou entre em contato que eu explico como achar essas aulas. Outro detalhe importante é que toda aula eu deixo uma tarefinha para você desenvolver e apresentar na aula seguinte. Então hoje, assim que eu terminar de mostrar os conceitos e os exemplos da aula de hoje, no final eu vou deixar um espaço de tempo para que vocês possam me mostrar as atividades que vocês fizeram referente à nossa última aula. Eventualmente, se você não conseguiu fazer ainda, não teve tempo, não tem problema, você me mostra na aula seguinte, tá? À medida que você vai me mostrando as atividades, eu vou registrando a sua nota no Siscad. Bom, acho que são esses os recadinhos. Vamos botar a mão na massa, vamos trabalhar então. Vou compartilhar aqui a tela para a gente dar sequência. Eu tinha aproveitado esse tutorial, né, de PHP que tem nesse site, w3schools.com. Esse site é muito legal, eu já usei ele para ensinar HTML, para ensinar JavaScript, e eu acho que é a primeira vez que eu uso ele para ensinar PHP. É bom que ele já tem um roteiro, uma sequência legal. Vamos seguindo ele, então, nessa disciplina. Eu dei uma olhadinha no vídeo da aula passada e vi que nós fomos até esse item aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom para facilitar a visualização de vocês. Opa, aqui foi meio muito. Aí. Nós fomos até esse PHP Data Types, ou seja, quais são os tipos de dados que existem no PHP. Aqui ele lista, mas nos exemplos que nós vimos, eu já estou com a minha conta aberta aqui no Data Center. Vamos usar aqui do gerenciador de arquivos. Vamos ver aqui os exemplos que nós implementamos. Nós implementamos esses 5 arquivos, né? Todos com data da aula passada, 11/6, o index.html, e depois nós fizemos o prog1, prog2, prog3 e prog4. Vamos dar só uma olhadinha aqui nesse prog4, que foi o último. Nós estávamos fazendo um teste de concatenação, né? E eu estava mostrando para vocês também as funções, ó, as funções string, como o strlen,
que é uma função que dá o tamanho da string. Vamos executar novamente esse prog4. Prog4. Vou lembrar o que é o resultado disso, né? Então, olha só, o resultado... Epa. Deixa eu organizar isso aqui melhor. Você vem para cá. Você e você, eu preciso junto. Então, aqui uma variável que recebe uma frase. Depois, o comando que mostra o conteúdo dessa variável concatenadas com a tag HTML H3. Então, se a gente mandar exibir o código-fonte aqui, ó, a gente vai ver esse resultado, ó, o H3 concatenado com o conteúdo daquela variável e depois, novamente, um barra H3. Ó. Foi isso que nós fizemos aqui. Ó. Com esse ponto, nós fizemos a junção, a concatenação do conteúdo dessa variável que está aqui com essas informações. E esse comando mostrou isso. Na realidade, o que a gente chama de mostrar aqui é enviar para o navegador do internauta que vai receber essa informação. E essa informação aqui resulta nessa página. A outra informação que nós temos aqui é o H1. Esse H1 aqui, H1 é o tamanho aqui, né? Tem tamanho igual, e aí nós usamos essa função strlen para devolver para a gente o tamanho dessa frase aqui, né? O tamanho dessa frase, que é o conteúdo da variável nome escola. E o resultado foi 43. Então, se a gente contar quantos caracteres tem aqui, o resultado é 43. Eu lembro que eu falei desse exemplo para mostrar para vocês que nós temos funções prontas em PHP. E aí, eu não sei se vai ter... Eu vou dar só um pulinho nesse item aqui, só para ver se ele mostra alguma coisa aqui. Não, esse conceito aqui é conceito de função criada pelo usuário. Mas eu vou voltar aqui, que nós paramos no data types, e eu vou pegar aqui, ó, lá no php.net, vou entrar lá no php.net, vou pegar esse strlen e vou mandar localizar ele aqui, ó, no search. Olha o tanto de função que tem aqui, ó. Ó, eu mostrei isso na aula passada, né? Olha o tanto de função. Então, é legal você dar uma passada de olho, dar uma olhada nessas funções, testar algumas, porque essas funções aqui, ó, podem fazer uma tarefa para a qual você estava planejando criar um algoritmo. Então, para que escrever um algoritmo PHP para fazer uma coisa que já tem uma função pronta que faz? Então, vale a pena depois vocês darem uma passada nisso aqui. Facilita a sua vida no desenvolvimento dos códigos dos sites que você for fazer. Bom, dito isso, vamos em frente. Então, eu vou copiar isso aqui só para aproveitar o HTML ali, tá? Então, agora nós vamos para o nosso prog5. Então, novo arquivo texto do tipo PHP, que nós vamos chamar de prog5. Vamos criar esse arquivo. Foi criado com sucesso. Vamos editar ele em uma nova aba. Vou colar isso aqui e vou apagar isso aqui, ó. Essa estrutura aqui é mais ou menos uma estrutura. Vou salvar isso aqui para ficar coloridinho, bonitinho, né? Cadê? Deixa eu mudar aqui. É aqui que eu escolho, né? Já está no modo PHP, né? Achei que isso aqui ia ficar colorido. Bom, esse aqui, a princípio, é o nosso formato padrão, que é o básico do HTML, que vai para o navegador, e aqui a gente tem trechos de algoritmo PHP que nós vamos escrever como exemplos, né? Então, vamos ver lá no tutorial qual seria o próximo passo. Aqui os data types, os tipos de dados, a gente já fez testes. Aqui ele fala de quando é inteiro. Float é uma variável que tem casas decimais. Eu comentei com vocês também que o PHP é muito flexível nesse aspecto. Aqui o tipo array, que nada mais é do que
uma variável que pode ter várias posições. Aqui no exemplo ele mostra que a variável cars é do tipo array e tem 3 elementos dentro dela. E aí o PHP oferece uma série de funções e formas de você acessar esses elementos dentro da variável. Então o array nada mais é do que uma variável única que é dividida em vários pedacinhos e você pode acessar esses pedacinhos de várias formas. Eu acho que no caso do array, até seria legal eu fazer... Vamos fazer o PHP 5, nós vamos fazer um exemplo com array, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu vou pegar... Eu vou pegar esse exemplo aqui mesmo. Vamos lá no nosso exemplo. Tá aqui, o prog5. Então, no prog5, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de... sei lá, frutas. Eu poderia já definir as frutas aqui, uva, pera, maçã, goiaba. Posso pôr com vírgula aqui, eu posso pôr quantas eu quiser. Lembre-se que esse caso aqui, eu estou fazendo um array com palavras, mas eu posso fazer um array de números também, tá? Ou misturado, uma festa. Abacaxi. Ou seja, separou por vírgula, você coloca quantos elementos você quiser dentro dessa variável frutas. Bom, e como é que eu faço para mostrar o conteúdo? Como é que eu faço para usar essa variável, né? Então, eu vou começar aqui, vamos usar o echo. Eu quero mostrar frutas. Aí, a gente usa esse caractere aqui, Se a chave é colchete, hein, gente? Eu sempre confundo essa porcaria. Eu vou tirar essa dúvida aqui agora. O que é colchetes? Ah, tá. Colchete é esse aqui. Deixa eu ver chaves. Colchete, chaves e parênteses. Chaves e colchetes. Não. É colchete isso aqui, Isso aqui é colchete. E esse aqui é chaves. Beleza. Bom, você já sabe que eu faço essa confusão danada aqui, então, se eu de vez em quando confundir, por favor, me perdoem. Então, por exemplo, eu vou mandar mostrar frutas. Aí, o que acontece? Eu tenho esse primeiro elemento, esse segundo elemento, esse terceiro elemento e esse quarto elemento. Se eu colocar a posição 1 aqui, vamos ver qual elemento ele vai mostrar. Será que é a uva, que é o primeiro elemento, ou será que é a pera, que é o segundo? Então, vamos lá. Eu estou mandando simplesmente mostrar o conteúdo da variável frutas, só que como a variável frutas é do tipo array, significa que a variável frutas ela tem várias gavetinhas e cada gavetinha pode ter um conteúdo. E uma das formas de identificar essas gavetas é através do número delas, que seria uma espécie de posição, né? Então vamos lá, posição prog5 agora. Ele mostrou pera. Pera. Mostrou pera. Então, peraí. Significa, então, se aqui é 1, uva é 0. Então, significa que, por padrão, vou colocar o 0. A primeira posição de um array é 0. Vou salvar. Vou atualizar. Mostrou agora uva. Ótimo, perfeito. Então, é isso mesmo. Então, se eu não informar, a primeira posição é 0, a segunda é 1, 2, 3. Vamos conferir isso? Vou colocar aqui, só para efeito de separação, vou mandar colocar um HR, porque aí passa uma linha e separa
as informações que eu estou mostrando, tá? Então, eu vou mostrar o primeiro e depois vou mostrar os quatro. Ó. Então, vamos lá. O 0, o 1, o 2 e o 3. Frutas, posição 0, frutas, posição 1, frutas, posição 2 e frutas, posição 3. Vamos salvar e mostrar. Uva, pera, goiaba, abacaxi. O HR é essa linha, tá? É uma instrução HTML. É uma tag HTML esse cara aqui, ó. Show de bola. Então, vou deixar isso aqui e vou mostrar outras formas de criar uma array. Eu vou fazer, então, o prog6. Eu vou copiar isso aqui, vou salvar. Então, o prog5 vai ser só isso aqui, tá? Vamos criar lá, então, o nosso prog6, novo, arquivo texto do tipo PHP, prog6. Vamos pegar o prog6 aqui, editar em uma nova aba, tá aí o nosso prog6. Nós vamos agora criar uma outra variável também do tipo array, que será pessoas. Só que desta vez, eu não vou deixar a numeração automática que nós vimos nesse exemplo anterior. Por que eu chamo de numeração automática? Porque criando desse jeito, o uva ficou automaticamente na posição 0, pera na 1, goiaba na 2 e abacaxi na 3. Existe uma outra forma de criar. Deixa eu ver se ele mostra isso aqui no tutorial. Já parte para objeto aqui. Bom, então, para ilustrar, já que a gente começou a falar de array em PHP, eu vou recorrer novamente ao php.net, só para a gente explorar um pouco mais esse conceito, porque esse é um recurso muito poderoso que as linguagens de programação têm para oferecer e vale a pena a gente dedicar um pouquinho mais de tempo, tá? Olha que importante isso aqui, ó, a quantidade de funções que eu tenho para trabalhar com array em PHP. Olha aqui o tanto, ó. Tudo isso aqui são funções que facilitam a sua vida monstruosamente. Olha essa função aqui, que legal, ó. Ela inverte a ordem dos elementos no array. Isso aqui eu consigo procurar para saber se existe alguma coisa dentro do array igual a uma informação que eu quero. Posso calcular se é um array de números. Eu posso calcular. Eu vou até mudar esse exemplo aqui do prog6. Em vez de pessoas, eu vou colocar... Deixa eu pensar aqui. Vou chamar de salários. Salários. Não, deixa eu ver. Não, antes de fazer os salários, eu vou voltar no pessoas, que eu quero mostrar um negócio primeiro. O que eu estava querendo dizer é o seguinte: eu posso especificar a posição. Tá? Por exemplo, eu quero criar umas pessoas, só que eu quero, por exemplo, na posição 2, eu quero colocar o Pedro. Depois, na posição 5, eu quero colocar a Maria. Na posição 7, eu quero colocar... Veja que eu faço uma setinha com menos maior. A Flávia. Ok? E aí, então, vou repetir aquele procedimento. Vou fazer um echo. Pessoas. Na posição 5. Opa. 5. Eu vou concatenar aqui aquele HR. Só para traçar aquela linha, tá? Olha só, vou mostrar a posição 5, depois vou mostrar a posição
2 e depois... Vamos colocar em ordem decrescente para ficar simpático. Primeiro, o que está na posição 7, depois o que está na posição 5, depois o que está na posição 2. Vamos ver se esse negócio funciona mesmo. Prog 6 agora, então. Vamos ver o Prog 6. Deu erro. Quando dá esse tilt assim, deu erro. Foi até legal ter dado erro, porque eu preciso mostrar para vocês onde é que a gente descobre esses erros. E aí, esses erros, a gente vai lá na nossa conta, no painel de controle. Vou ter que dar uma diminuída no zoom aqui, senão eu não consigo ver. Isso. Aí aqui, ó, informações do sistema e arquivos, nós temos esse último item aqui, ó, estatísticas, resumo do site e logs. Clicou nesse item, ele abre essa página e estatísticas do domínio tem aqui, ó, registro de erro. Então, eu vou clicar nesse registro de erro aqui, ó. Ele vai abrir, ó. Ele já identificou que hoje, dia 18 de junho, às 13h55, aconteceu um erro. E esse erro, vamos identificar aqui, ó. Ele identificou aqui, ó, um erro de sintaxe. Ele não entendeu aquela setinha que eu fiz menos maior. E aí ele mostra o programa aqui, ó. É lá no meu prog6.php. E aqui no finalzinho ele mostra a linha. Deixa eu fazer um... Aqui tem uma opção. Nesse cru aqui, eu acho. É no cru, ó. Então, olha lá onde que ele está reclamando, ó. Prog 6, linha 3. Prog 6, linha 3. É onde está o erro do nosso código. Então, vou voltar lá no nosso Prog 6 na linha 3. E ele apontou para esse menos maior. Essa é a forma errada. Agora eu vou ter que ver aqui no PHP como é que faz isso mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Array. Vamos ver uma introdução. A introdução não me interessa. Eu quero um exemplo de array. Variável, isso. Não cai no mesmo lugar. Oxa! Que coisa! Olha, amém. Espera aí só um segundo, que vamos resolver isso agora. Quer ver como é que a gente resolve isso rapidinho? Achei um outro site aqui, quer ver? Ó? Deixa eu ver se nele tem o que eu quero. Tem. Achei num outro site aqui. Porque o que eu quero, na realidade, é isso aqui, ó. Ele está definindo aqui e eu pus o sinalzinho de menos. Só que eu estou vendo aqui, o correto é o sinalzinho de igual. Então, qual foi o erro que eu cometi aqui? Eu coloquei menos maior. E, na realidade, é igual maior. Igual maior. Igual maior. Ou seja, eu estou criando uma array com 3 elementos. Estou colocando o Pedro na posição 2, a Maria na posição 5 e a Flávia na posição 7. Vamos ver agora se funciona. Salvou. Show de bola, está salvo. Vamos atualizar agora o nosso Prog 6. Lindo, lindo, lindo. Flávia, Maria, Pedro. Flávia, que é o 7. Maria, que é o 5. E Pedro, que é o 2. Ou seja, esse exemplo aqui é só para mostrar para vocês que, ao criar uma array, se for conveniente para a lógica do seu algoritmo, você poderá estabelecer a identificação das caixinhas, onde cada informação será armazenada. Se você não coloca, ele numera automaticamente a partir de 0. Se você coloca, ele assume aquele item. Então, esse é o nosso Prog 6.
Vamos para o nosso prog 7. PHP, prog 7. Pronto, foi criado. Botão direito, editar em nova aba. Vou dar um Ctrl V e vou fazer de outra forma. Eu posso simplesmente falar que o array, que pessoas, não vão, eu vou trocar, não vai ser pessoas dessa vez não, vai ser salários, salários. Bom, eu preciso de uma variável do tipo array para guardar os salários da minha empresa, mas eu ainda não tenho. Durante o meu algoritmo, eu vou atribuir esses possíveis valores. Então, uma forma de eu colocar elementos nesse array é simplesmente fazendo assim, ó. Se eu não especifico aqui dentro um número para definir a posição, ele vai colocar no final. Então, salários é igual a 5.555. Ou vou criar aqui 4 salários diferentes. Vai ser 9876, 34567, 2131. Pronto. Veja que eu não especifiquei em que posição. Então, o que é que vai acontecer? O 5 vai ser o primeiro. Ó, esse 555 vai ser na posição 0, esse na posição 1, esse na posição 2, esse na posição 3. Então, aqui eu vou mostrar duas coisas para vocês. Eu quero mostrar, por exemplo, o que tem lá na posição salários, na posição 2. Vou colocar aquele HR aqui. Só para... Ih, caramba, hein, só. Ponto, aspas, HR, aspas, ponto. Isso. Então, vamos executar o nosso... Opa! Salvar. E agora, executar o nosso prog 7. Caramba. Prog 7. Aí. Ele mostrou 34.567. Ele mostrou esse. Esse como sendo a posição 2. Ó. Então, se eu pedir para mostrar salários posição 2, essa aqui é a posição 0, essa é a posição 1, essa é a posição 2. Por isso que ele mostrou 34.567. Tá certo? Agora, eu vou aproveitar e eu quero mostrar para vocês, dentro das funções PHP, funções de array, tem uma função... Ah, não, desculpa, não é uma função que eu quero te mostrar. Quando você tem uma variável, que não é uma variável simples, como as que nós tínhamos visto até na aula passada, uma variável complexa como um array, que tem várias posições, ou objeto, a gente vai ver depois um pouquinho, o PHP tem um tal do printr. Esse printr aqui é legal pra caramba, é uma função, ó. O que esse printr faz? Ele mostra o conteúdo de uma variável, mas de uma forma diferente, quer ver? Olha lá, ó. Aqui ele cria um array e depois mostra esse array. Então, eu vou usar esse printr, ele é uma função, tá? Para mostrar aqui, ó, a variável salários, ou o array salários. Printr, abre parênteses, $salários, nossa, escrevi errado de novo, salários, fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, perceba que depois daquele HR, vai aparecer esses salários. E esse printr, de vez em quando, é interessante para você dar uma conferida no que tem de conteúdo naquele array. Vamos atualizar aqui, ó, prog 7. Ó, veja o que o printr nos mostrou. Ele nos mostrou isso aqui, ó. E aí eu vou copiar esse negócio. Vou abrir aqui
o bloco de notas só para mostrar um negócio para vocês. Eu vou quebrar isso aí de uma forma mais organizada. Isso aí é o que eu copiei lá e estou colando aqui. Ó, então, o que ele fez? O printr, ele me mostrou o conteúdo do array, se chama salários, e olha como é que ele fica organizado, ó. Tá vendo? Esse é o formato que está a nossa variável salários. Olha só como é que ela está. Posição 0, 5.555. Posição 1. Tá vendo? Aí eu vou fazer o seguinte agora. Antes desse print aqui, ó, eu vou fazer um outro negócio aqui. Quer ver? Eu vou pegar salários e vou chutar uma posição aqui, ó, posição 33. 33. E vou colocar um valor lá, nessa posição 33, que vai ser 90, 90, 90. Então, ó, veja aqui, como é que ficou esse nosso exemplo aqui agora, nosso prog7. Crio um array, que é uma variável chamada salário, com capacidade para ter vários itens. Adiciono 4 itens na sequência, sem informar a posição desejada. Consequentemente, ele vai criar na posição 0, na posição 1, na posição 2, na posição 3. Nós conseguimos conferir isso aqui, ó, na posição 0, na posição 1, na posição 2, na posição 3. Então, nossa senhora, volta aí. Então, depois eu mostrei apenas o que tinha na posição 2 e passei uma linha. Na sequência, eu simplesmente coloco um número 909.090, ou seja, 90, 90, 90, na posição 33. E mando imprimir a estrutura completa da variável salários. Vou salvar e vou atualizar aqui o nosso prog7. Então, atualizei. Veja que agora vou copiar isso de novo, que é o que o printr nos mostra. Vou colar aqui de novo e vou organizar de novo, só para a gente enxergar bem bonitinho como é que ficou. Até então, ele estava numerando as posições de forma sequencial, porque não estava sendo especificado. Mas a partir do momento que eu taquei um elemento na posição 33, ele aceitou de boa. Então, agora, salários tem 5 elementos, sendo esse na posição 0, na posição 1, 2, na posição 3, na posição 33. Ok, então esse é o nosso prog 7. Vamos para o prog 8. No prog 8 eu quero fazer alguns exemplos, usar uns 3 ou 4 exemplos de funções array, e aí eu espero que vocês depois possam ir lá onde eu mostrei aqui no PHP e dar uma boa estudada nessas funções array aqui, ó. Olha o tanto de função que tem, gente. Array é um recurso poderosíssimo de qualquer linguagem de programação. Então, esse aqui é o prog7, deixa eu copiar, posso fechar. Cadê o prog8? Eu já criei ele aqui. Vamos editar ele em nova aba. Vou colar, vou apagar isso aqui tudo. Vamos criar um novo array aqui. Vou criar um array que vai ser... Vamos lá, vou criar um array chamado cidades. Vou colocar Uberaba, sempre a nossa querida Uberaba em primeiro lugar. Araxá. Ramina.
Nova Ponte, Campina Verde, pronto, acabou a linha, chega. Então, agora, isso que nós já estudamos, então a gente sabe que ele vai colocar Uberaba na posição 0, Araxá na posição 1 e assim sucessivamente. Ok, vamos testar algumas funções agora. Deixa eu pegar aqui. Essa função aqui, ela é linda. Adoro ela, já usei muito. Essa função aqui, vocês viram no exemplo anterior que não necessariamente as chaves, o que ele chama de chaves, como keys, isso aqui para ele são as chaves, ó. Ou seja, a chave 0 indica o 5.555. A chave 3 indica 2131. É como se fosse o seguinte, vamos considerar que quando você cria uma variável do tipo array, é como se você tivesse um gaveteiro. Então, você tem o gaveteiro. Esse gaveteiro tem várias gavetas. Então, na porta, na frente de cada gaveta, teria esse código, uma etiqueta. Então, se você pegar a gaveta que tem uma etiqueta na frente com o número 3 e abre essa gaveta, lá dentro você vai ver 2131. Se você olha para a gaveta que tem o número 2 na frente, você abre a gaveta, lá dentro você acha o 34.567. Então, o PHP chama isso aqui de chave. Tá certo? E você está percebendo que nesse exemplo que nós fizemos anteriormente, as chaves não são... até no 3 aqui estava indo lindo. Se eu fizesse uma repetição, 0 mais 1 mais 2 mais 3, né? 0, né? Fosse de 1 em 1, eu acharia todos os elementos. Mas, eventualmente, você pode ter um array que não é simétrico, bonitinho, 0, 1, 2, 3. Pode ser meio bagunçado e você precisa achar esses elementos. Então, essa função aqui ela é legal porque ela te fala quais são as chaves que tem naquele array. Então, ó, vou pegar como exemplo aqui, deixa eu voltar. Nossa, gente, tem tanta janela aberta aqui que quando eu tento voltar para um lugar, eu vou para o lugar errado. Aqui que eu quero. Aqui. Então, cadê a função? É essa função aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar que uma variável chaves vai ser igual a... eu vou até melhorar isso, então, vou chamar de chaves cidades. Então, nessa variável, eu vou receber o resultado que a função arrayKeys vai me dar. E eu preciso passar para essa função arrayKeys um array. Veja bem, é sempre bom você ver aqui no manual, ó, o que essa função faz. Como é que ela funciona? A função, o que eu tenho que passar para ela? Eu tenho que passar para ela um array. Então, essa função só faz sentido se a variável que você colocar aqui dentro for do tipo array. A nossa é. Aqui dentro da função, eu coloquei $cidades e $cidades foi criada como array. Então, até aqui a gente está fazendo bonitinho. E aqui, ó, ele me fala qual é o formato da informação que essa função me devolve. Então, essa função aqui recebe um array e devolve um array. Certo? Então, vamos testar isso. Se essa função devolve um array, chaves cidades é um array. Então, para mim ver o conteúdo dele, eu vou ter que fazer um print R para ele me mostrar. Vamos salvar e vamos testar. Esse é o nosso prog 8. Então, prog 8, enter. Olha só o que ele me mostrou. Vou copiar isso aqui, vou trazer aqui para o bloco de notas, que aqui eu organizo e vejo. Ficou até meio sem graça esse resultado aqui, né?
Pessoal, por que ficou? Eu falo que é sem graça pelo seguinte, porque o que ele me devolveu foram as chaves de cidades. Quais são as chaves de cidade? 0, 1, 2, 3, 4. Vou mudar aqui, proposital, só para a gente entender, tá? Eu vou colocar Uberaba na 43. Vamos mudar essa história aqui. Vou colocar na 51 Araxá. Vou colocar Aranina na 98. Vou colocar Nova Ponte na 38. E, por último, vou colocar Campina Verde na 9. Pronto. Então, agora eu estou estabelecendo a chave de cada gavetinha para cidades. Então, vamos lá. Recapitulando, o que essas 3 linhas fazem? Linha 3. Estou criando uma variável chamada cidades. Essa variável, ela é um array. Ou seja, quando você vê assim um array, você já pode deduzir que a variável que está aqui é um gaveteiro, tá? Então, cidades é um gaveteiro. Lá na gaveta 43, coloque lá dentro da gaveta 43, Uberaba. Na gaveta 51, coloque Araxá. Na gaveta 98, coloque Aranina. E assim sucessivamente. O interessante é que esse gaveteiro tem apenas as gavetas 43, 51, 98, 38 e 9. Não existem outras gavetas, apenas essas. Depois, eu criei uma outra variável chamada chaves cidades. E essa variável recebe o resultado dessa função. O que essa função faz? Ela me devolve quais são as chaves deste gaveteiro. Então, o gaveteiro é cidades. Agora eu vou chamar a array de gaveteiro. Então, cidades é como se fosse um gaveteiro, e nele tem várias chaves lá. Em cada gaveta tem uma identificação na sua frente. Então, essas informações serão colocadas aqui. E essa função printr me mostra o conteúdo dessas chaves cidades. Então, vamos salvar aqui o prog8, vamos executar novamente o prog8. Vou copiar isso aqui. Vou trazer para cá novamente, para mostrar que agora eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Veja, quais são as chaves do array cidades? Oh, caramba! Quais são as chaves? Tem a chave 43, 51, 98, 38 e 9. Se você conferir aqui, ó, 43, 51, 98, 43, 51, 98, 38 e 9. 38 e 9. Legal, né? Show. Aí, o que nós vamos fazer agora? Eu vou fazer vários prints, tá? Eu vou aproveitar esse prog8 para fazer mais alguns exemplos. Então, aqui na linha 6, eu vou usar uma outra função PHP. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês uma outra função. Assort. O que é esse assort? Vamos ver. Esse assort, o que ele faz? Ele ordena os elementos, ele pega as gavetas, olha o que tem dentro e ordena. Coloca em ordem. Em ordem de quê? Bom, em ordem, a princípio, de ordem crescente. Deixa eu ver o nosso exemplo aqui, ó. Uberaba começa com a letra U, Araxá com a letra A, Aramina com a letra A. O Aramina vem primeiro que Araxá, né? N-N-O-P-Q-R-S-T-U-X-E. Aramina vem primeiro que Araxá. Nova Ponte, Campina Verde. Veja que o conteúdo do nosso array cidades
em ordem alfabética, não está bagunçado. O A, N, C não está em ordem alfabética, os elementos, o conteúdo das gavetas, tá? Então, essa função faz isso. Como é que ela funciona? Eu pego essa função, passo para ela um array, e aqui eu posso pôr um parâmetro. E ela devolve verdadeiro ou falso. Tem aqui os parâmetros que eu posso colocar lá, ó. Várias formas de ordenação eu posso especificar aqui. E eu acho que se não especificar nada, ele usa o padrão. Vamos testar? Então, eu vou fazer o seguinte. Está aqui a função assort. Vou colocar aqui o $cidades, fecha parênteses, ponto e vírgula. E agora, então, eu vou usar o print underline R para mostrar como é que ficou o cidades. Para mostrar o conteúdo de cidades depois de ter passado pela função assort. Só que aqui no meio, eu vou botar um HR para dar uma separada lá na tela, para mim não misturar as informações. Vou salvar. Vamos atualizar o nosso prog 8. Ó, então, essa linha aqui separa aquele que a gente já tinha testado, que é esse print R aqui. A linha separa, o que está depois da linha é esse print R aqui, ó. Então, o que está depois da linha é isso aqui, ó. Então, eu vou copiar e vou mostrar para vocês aqui como é que ficou o array de cidades, como é que ficou esse array de cidades depois que ele passou pela função assort. Vamos lá. Olha que sensacional essa função, gente. Os índices, obviamente, já não estão na mesma ordem. Por quê? Porque a função assort, essa função assort pegou para a gente esse nosso array de cidades e colocou ele em ordem, só um segundo, em ordem alfabética. Olha só, a função assort olhou dentro de cada gavetinha do array e organizou para a gente em ordem alfabética. Aramina, Araxá, Campina Verde, Nova Ponte e Uberaba, em ordem alfabética. Percebam que é muito poderoso essas funções que nós temos aqui para trabalhar com... Olha a quantidade, isso aqui é fantástico. Já usei muito, gente, mas muito, muito. Tem vários sistemas complexos que eu já desenvolvi, que eu uso essas funções para facilitar muito. Nossa Senhora, isso aqui é fantástico. Deixa eu mostrar mais um exemplo. Deixa eu ver uma aqui que é bem legal também. Tem aqui, me fala a quantidade de elementos que eu tenho. Quer ver? Array count values? Deixa eu ver se é esse. É esse? Não, mas ele devolve um outro array. Eu não quero um array, eu quero um número. Não, não é esse que eu quero, não. Não é. Deixa eu ver que eu vou achar aí. Espera aí só um minuto. Ah, gente, desculpa. Não está aqui. Não, está sim. Aqui ele, ó. Count. É porque ele não começa com array. A função count, ela conta todos os elementos de um array. E aí ela te devolve um número. Então, eu pego a função count, dou para ela um gaveteiro, que é um array, e ele me devolve o número inteiro. Então, fácil demais, ó. Então,
Vou voltar aqui no nosso exemplo. Depois de mostrar cidades, eu vou dar mais um eco, outro HR, para separar. E agora vou dar um eco e vou colocar assim, ó, quantidade de cidades é igual. E aí eu vou concatenar com o resultado da função count, que vai contar para mim quantos elementos eu tenho dentro do array cidades. Então, eu vou mostrar uma mensagem, quantidade de cidades igual, e aqui na frente eu concateno o número, ó, o int, é um int que a função count me devolve. Então, essa função count vai olhar o gaveteiro, contar quantas gavetas tem e devolver o número. Esse número será concatenado na frente dessa mensagem. Salvar. Atualizando o prog 8. Olha lá. Quantas cidades tem? 5. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha aí que legal essa função. Então, esse é o prog 8, tá? Importante. Vocês viram aqui, gente, que tem uma infinidade, são muitas funções, muitas. Então, assim, vale muito a pena, até para você mesmo, para o seu conhecimento, e você depois tira um tempo extra. Aí não é nem questão de ganhar nota e frequência aqui na disciplina, não. É questão de conhecer mesmo e se tornar um programador mais qualificado, tá? Isso pode fazer diferença para você numa oportunidade de emprego. Aí você dá uma estudada extra aqui para você ver essas funções, quais funções existem. E a melhor forma de você aprender é você entrar aqui dentro da função, ver uma explicação e testar os comandos. Copia e testa isso. Faz um exemplo usando para ver se você realmente está entendendo o que essa função faz. Certo? Bom, então é isso. Já brincamos bastante com os arrays, né? A questão de classe, que são os objetos em PHP, isso aqui vai ter que ser uma aula específica para a gente brincar com isso aqui, tá? Vou deixar isso aqui para uma aula específica depois, porque envolve o conceito de orientação a objeto. Então, nós vamos fazer isso aqui com calma depois. Vamos ver agora PHP strings. Bom, strings, nós já usamos, né? Nós já criamos variáveis do tipo string. O que ele está mostrando aqui são exemplos de funções. Aqui, ó, essa função. Vamos voltar aqui. Essa função aqui nós testamos na aula passada, mostra o tamanho da frase, né? Nós vimos lá, acho que no prog 4, se eu não me engano. Mas tem outras legais aqui, ó. Essa aqui conta a quantidade de palavras numa frase. Então, olha o exemplo aqui, ó. Essa função pega uma constante ou uma variável e fala para você quantas palavras tem lá dentro. Aqui o resultado vai ser 2, porque ele vai achar essas duas palavras, ó. Essa função aqui também é bem legal. É uma função string. O que ela faz? Ela inverte a string. Vamos fazer um exemplozinho disso aqui? Acho que é legal. Até para a gente... Vamos para o prog 9, então. prog9.php. Deixa eu roubar esse código aqui. Vamos abrir o prog 9 em nova aba. Isso aqui, na realidade, eu tiro tudo e só me interessa esses caras aqui. Então, vou salvar o meu prog 9. Dentro do meu prog 9, o que eu preciso fazer? Menor interrogação PHP, interrogação maior. E aqui dentro eu coloco o meu bloco de programação PHP. Seguindo aqui o exemplo do tutorial,
Vamos criar uma variável que eu acho melhor. Isso aqui, deixa aqui que depois nós vamos testar. Vamos criar uma variável frase. E aí a gente vai colocar uma frase aqui. A frase é: o Flamengo é o melhor time do mundo. Pronto, essa é a frase. E um fato também. Um fato incontestável, né? Claro. Aliás, cara, eu fico olhando nosso time jogar, bicho. Eu acho que até eu, como técnico, com o elenco daquele lá, né? Acho que eu era campeão. Qualquer um. Qualquer um que você bota em campo, o time ganha. Tá muito gostoso ser flamenguista nesses últimos anos. Bom demais. Bom, então nós temos a frase. O Flamengo é o melhor time do mundo. Tem que falar com entusiasmo, né? Aí, é aqui nas strings. Nós vamos testar algumas funções, tá? Vamos usar essa aqui. Essa aqui que vai me falar quantas palavras tem na frase. Então, vamos voltar aqui. Vamos dar a mensagem eco. Quantidade de palavras. Não, primeiro vamos mostrar a frase. Vou colocar essa frase, assim, ó, mostrar a frase. Eu vou pôr um HR no final para separar. Eu acho legal. Põe aquela linha no browser, ele separa, né? A gente mostra a frase. Depois da frase, a gente mostra uma mensagem. Quantidade de palavras, 2 pontos, e concatena com a função que vai fazer essa tarefa para a gente de contar a quantidade de frases, a quantidade de palavras que tem nessa frase. E aí eu vou colocar um HR aqui no final também. Quebrar aqui. Pronto. Depois, deixa eu ver qual que é a outra função que nós vamos testar aqui. Deixa eu ir salvando aqui para mim não perder nada. Essa aqui vai escrever a frase ao contrário. Então vamos copiar ela aqui. Vamos colocar aqui, ó. Eco ao contrário. Veja que em nenhum momento eu estou mexendo no conteúdo da variável frase. O conteúdo da variável frase continua exatamente esse aqui, essa verdade máxima aqui, ó. O conteúdo da variável frase não muda. As funções extraem uma informação e mostra, e devolve, né? Está sendo mostrado porque nós estamos colocando com eco aqui. Então, str have frase, pronto, vou aproveitar esse pedacinho aqui porque eu vou colocar mais um HR no final. Então, eu mostro essa string, né, essa constante, o conteúdo retornado por essa função recebeu como parâmetro essa variável, vai devolver uma informação que será apresentada depois disso aqui. Aqui, novamente, eu tenho uma outra frase, ao contrário, 2 pontos, aí essa função recebeu essa variável e o que essa função devolver vai aparecer na frente disso aqui. Vamos fazer um teste assim, depois a gente coloca mais coisas. Prog 9. Então, vamos para o prog 9. Aqui, ó, é uma questão de configuração, tá? Eu vou até tirar esses acentos. É o E aqui, ó. Vou pôr... Aliás, eu vou aproveitar. Vai fugir do assunto da disciplina, mas não tem problema, não. Se a gente der um Google aí, ó, como colocar acentos em HTML, deixa eu ver se eu acho a tabelinha aqui. Aqui a tabelinha, ó. Deixa eu mostrar para você. Tabela de acentuação em HTML. Então,
E maiúsculo com acento agudo. Eu coloco esse código aqui, ó. E na realidade, então, como é minúsculo, o que que muda? Em vez de colocar o E maiúsculo, ó, aqui eu coloco o E minúsculo. Então, esse E comercial, a letra que eu quero e depois o tipo de acento que eu quero e um ponto e vírgula. Salvei. Agora vamos atualizar aqui o nosso prog 9. Uai, o que foi que eu fiz de errado? Uai. Deixa eu pensar aqui por que não deu certo. Ah, aqui ficou o contrário. Aqui fica certo. Mas quando inverte ao contrário, o meu negócio aqui não... Ah, então, peraí. A estratégia aqui não deu certo, não. Porque a função strHave, ela inverte a frase. Quando ela inverte a frase, ela inverte esse código. Então, vou deixar só assim, ó. O Flamengo, 2 pontos. O melhor time do mundo. Pronto, vamos tirar esse acento por enquanto, porque senão a gente vai entrar no assunto que não vem ao caso aqui na disciplina. Então, vamos atualizar. O Flamengo, 2 pontos. Melhor time do mundo. Escrito ao contrário, fica assim, ó. Odlum od elit holen ongene mouth. Então, você percebe que a função fez a tarefa dela de inverter aquela frase para a gente. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que é interessante. Ah, essa aqui é legal. strPos. Se eu precisar saber se dentro de uma frase tem alguma coisa, eu posso fazer isso, ó. Eco, posição de Mengo dentro da frase. Eu vou concatenar. E aí, essa função, o que eu passo para ela? Eu passo para ela a frase, vírgula. Aqui explica, ó. No exemplo, aqui tem um exemplo, né? Mas no php.net é mais detalhada essa explicação, ó. Aqui ele explica melhor. Eu passo a frase que eu vou procurar, e aqui, opcionalmente, eu tenho um número. E esse número tem as opções aqui, ó. Cadê? Aqui tem exemplos também. Mas é 2 strings. A string que eu quero e a que eu quero procurar. Então, vamos lá. Então, a frase é essa e o que eu quero procurar é Mengo. Então, essa função strPos do PHP vai buscar dentro da variável frase se existe a palavra ou essa string Mengo. Se achar, ela devolve a posição. Então, vamos salvar. Vamos atualizar o nosso prog 9. Olha lá, ó. Mengo, dentro da frase, está na posição 5. Vamos conferir? 0, 1, 2, 3, 4. Começa de 0, tá? Então, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Então, o Mengo começa na posição 5. Função legal essa também. Ah, essa aqui também é legal, ó. Eu já tenho até uma ideia para a gente usar ela. Ela troca o conteúdo de um pedaço por outro pedaço. Quer ver? Vamos usar ela aqui também. Frase... Não vou colocar frase nova, não. Essa função, lembre-se que não está sendo alterado em momento algum o conteúdo da variável frase. Até o momento, nós simplesmente aplicamos funções nessa variável e essas funções devolvem uma informação que a gente deseja. Tanto é que aqui
eu vou usar o str replace para fazer o seguinte, eu vou pegar a frase, vou procurar por mundo e vou trocar por universo. Mas eu não estou trocando dentro da frase. Eu estou apenas... Essa função pega a frase, localiza mundo, troca por universo e devolve. Ele não mexe no conteúdo da variável frase, tá? Ponto e vírgula. E aí vamos ver o que vai aparecer agora. Agora acho que ficou até mais... Não, só está errado. Fiz bobagem. Fiz bobagem. É aqui, ó. Procure a palavra mundo, troque pela palavra universo na variável frase. É assim. Procura mundo, troca por universo dentro dessa variável. Não, na realidade não foi bom essa explicação, não. Vamos refazer a explicação aqui. Vou até molhar a garganta aqui. Pegue o conteúdo da variável frase, procure pela palavra mundo, troque pela variável universo e devolva como resultado, e o eco mostra na tela para a gente. O conteúdo da variável frase é preservado, ele não é alterado. Salvou, atualizou. Aí, agora ficou mais certo ainda. O Flamengo é o melhor time do universo. Porque essa função str replace achou a palavra mundo, trocou por universo. Eu vou até mostrar aqui para confirmar que no final o que tem dentro de frase. Que vocês vejam que depois que ele mostrar esse conteúdo da linha 8, que é o melhor time do universo, vocês vão ver que a frase original não foi alterada. Ó, vamos salvar. Vamos atualizar aqui. Ó, veja que a frase original está mantida. Tá certo? Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu gostaria só de... Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum questionamento sobre isso que a gente estava estudando aqui? Acho que está tranquilo. Está tranquilo? É importantíssimo, na hora de fazer essas atividades de hoje que eu estou mostrando, não pode trocar o nome do Flamengo, hein? Se trocar para outro time, perde ponto. Eu não troco mais nunca. Ah, mas vai que algum outro aluno faz depois e troca lá o nome do Flamengo por outro, perde ponto. 50% da nota vai embora se trocar o nome do Flamengo ali. Bom, pessoal, se não tem dúvidas, eu vou liberar agora para se alguém tiver atividades da aula passada para apresentar, pode ficar à vontade para apresentar. Eu vou até abrir o Syscad aqui, para que eu possa já ir registrando as notas se vocês forem apresentar agora. Alguém vai? Posso apresentar a minha? Vai lá, Luiz, pode apresentar. Eu não sei se eu fiz do jeito certo, porque, tipo, assim, tinha um pouquinho de dificuldade na hora, mas são esses progs aqui, não é? Tipo, Isso, só um segundo que eu estou abrindo o Syscad aqui, que eu já quero registrar ok. sua nota. Isso, é isso aí mesmo. Aí aqui eu venho só em Edit e mostro aqui. Esse daqui é a primeira. Pode rodar a página também, põe o seu site lá em cima e põe o prog 1, né? Primeiro você entra só no... Vai, mostra os códigos. Não, assim é melhor, assim é melhor. Isso. Aqui, esse daqui é o 2. Certo. 3. E o 4. Certo. Eram só esses 4, né? E esse aqui também. O index, né? Index. Era isso, né? Isso aí. Show de bola. Ok, então, vou interromper aqui. Deixa eu preparar aqui para me lançar as notas antes que eu esqueça. Avaliações, sistema de avaliação. Linguagem de programação 1. Hoje é dia 18. Vou chamar de atividade 1. Na realidade, isso foi no dia 11 da semana passada, né?
atividade 1. Atividade 1. Eu vou apresentar. Vai lá, Ana Júlia, mostra a sua. Peraí, rapidão, tem que logar aqui. Você é flamenguista também, Ana Júlia? Ou ficou passando raiva aí enquanto eu falava? Presente, não. É bom que não solta. Então ela é flamenguista. Nós vamos tirar uma carteirinha do Flamengo para você entrar pro clube. Tem que logar pelo computador. Pronto, já registrei aqui a nota do Luiz Alberto. A da Ana Júlia. Você quer ver o código? Pode ser, o que você achar mais fácil aí. Tá. Não tô conseguindo apresentar a tela. Você está no computador? Do lado da mãozinha, Uhum. do lado da mãozinha Então, eu tô tem clicando, uma... não tá indo. Não, apresenta a tela inteira. Peraí, vou entrar na código. Qualquer coisa ela pode apresentar pelo celular também, mostrando a câmera. Acho que dá. Do jeito que você achar mais fácil aí, fica à vontade. Eu vou ter que apresentar pelo celular mesmo. Tá. O seu usuário é Ana? Ok. 01 2 Certo. 3 Certo. 4 e o index. Ok. Show de bola, Ana Júlia. Está registrado sua nota também. Pessoal, excelente final de semana para vocês. Bom descanso, bons estudos e a gente se vê na próxima. Tchau, um abraço. Um abraço, muito obrigado.